Fala, futuros aprovados da Polícia Federal. Boa noite. Estamos aqui com o nosso projeto Operação Gabaritando Estatística. Galera, muita gente me mandando mensagem dizendo: professor, eu tenho dificuldade na parte de estatística. Eu sou da área de exatas, mas tenho dificuldade. Quem vai fazer esse concurso da Polícia Federal, tá? É tudo muito heterogêneo, né? Você tem pessoas que gostam de matemática, você tem pessoas que não gostam de matemática, que não têm facilidade. Eu vou mostrar que através do método Sormani, se você sabe estatística, vai aprender mais e de uma maneira mais simples. E se você não sabe nada, eu vou mostrar o néctar para você gabaritar. Muita gente complica a parte de estatística, tá? Eu não quero aqui nenhum doutor em estatística. Eu quero que você saiba pegar a prova, vá lá e destrua todas as questões de estatística com requinte de crueldade. Gente, eu preparei uma aula aqui em massa para vocês. Já coloquei aqui tudo pronto, certinho. Só o néctar é você seguir o mapa da mina e não tem erro, tá? A gente vai ver hoje uma distribuição muito importante, onde no concurso da Polícia Federal foi cobrado questões, que é uma distribuição chamada distribuição exponencial. A gente vai ver só o néctar do que você precisa e depois a gente vai pegar questões e depois da aula você vai dizer: professor, agora eu sei resolver questões. E isso eu vou mostrar de uma maneira bem simples com todos os assuntos de estatística, tá? Tanto da estatística descritiva quanto da estatística inferencial. Então, dá o like aí e vamos comigo, PF, que vai ser show. Galera, vamos lá. Já caiu, inclusive, questões da Sebrasp que ele cobra. Onde que é aplicado a distribuição exponencial? Foi por isso que eu deixei aqui tudo bonitinho. Vamos lá, ó. A distribuição exponencial é uma distribuição de probabilidade contínua usada para modelar o tempo de espera para a ocorrência de um fenômeno aleatório. Então, gente, veja, a distribuição exponencial, ela é uma distribuição de probabilidade contínua. Vai trabalhar com a variável aleatória contínua, que é uma variável numérica que entre dois valores quaisquer existem infinitos valores. Quer ver uma variável aleatória contínua? Peso, temperatura. Entre duas temperaturas quaisquer existem infinitas temperaturas. Então, quando a gente fala em peso, temperatura, altura, tempo, que é específico da distribuição exponencial, a gente está trabalhando com variáveis aleatórias contínuas. Então veja, falar na distribuição exponencial, sempre eu vou descrever o quê? Probabilidades de uma variável aleatória contínua, tá? Quando a gente fala em distribuição de probabilidade contínua. Só que você vai ver que a distribuição exponencial, ela sempre vai descrever o tempo de espera entre dois eventos. Dentro do curso a gente vê que isso dentro de uma distribuição de Poisson, tá? Mas o que é que eu quero que vocês memorizem?
A distribuição exponencial é uma distribuição contínua. E ela permite descrever o tempo de espera entre dois eventos. Tá aqui, ó. O tempo decorrido entre duas chamadas em uma central de atendimento. O tempo que uma pessoa tem que esperar até que um táxi gratuito passe em uma rua específica. O tempo de espera até que um novo cliente entre em uma loja. O tempo decorrido entre dois usuários diferentes entrando em uma página da web. O tempo decorrido num aeroporto entre a decolagem de um avião e a saída de outro. Tudo isso aí são exemplos de distribuição exponencial, que é uma distribuição contínua. Trabalha com variáveis aleatórias contínua. A exponencial, especificamente, para descrever o tempo de espera, né? Entre dois eventos. Beleza, vamos lá. Gente, a gente vai ver, ó, que esse gráfico aí, ó, é o gráfico de uma distribuição exponencial. Veja, até para você entender a historinha, ó, você vai comprar um celular, né? E aí gastou um dinheiro alto em cima dele. Mas você sabe que um tempo vai passar e ele vai parar de funcionar, né? E aí o cara chega na questão e diz: qual é a probabilidade do aparelho continuar funcionando depois de 3 anos de uso, sabendo que em média esse aparelho dura 2 anos? Ó, esse tipo de questão é uma questãozinha de distribuição exponencial. Ele dá a média, ó. Ele diz que esse aparelho dura em média 2 anos. E ele quer a probabilidade dele continuar funcionando depois de 3 anos de uso. Esse tipo de questão vai aparecer muito. E eu vou mostrar como é que a gente calcula isso. Então, esse gráfico aí que você está vendo, gente, ó, é um gráfico de uma distribuição exponencial. É essa curva aí exponencial que você há de concordar, ó, que à medida que o tempo passa, a probabilidade do celular continuar funcionando, ó, ela o que, gente? Diminui. Tá vendo aqui, ó, que no eixo X eu tenho o tempo de compra do celular e no eixo do Y, ó, eu tenho a probabilidade do celular continuar funcionando. Você sabe que o tempo e essa probabilidade aí, o que é que acontece? O tempo vai passando e o que é que acontece? A probabilidade do celular continuar funcionando, ela o que, gente? Diminui. Beleza? Então, vamos entender aí os elementos, né, de uma distribuição exponencial. Gente, tá aqui, é isso que eu quero que vocês coloquem na cabeça. Veja, a distribuição, gente, exponencial tem uma função, tá? Que a gente chama de função densidade de probabilidade exponencial. A função que me interessa é essa aqui, tá? A função, ó, f de x, ela é lambda que multiplica e, que a gente chama de número de Euler, tá? 2,71 e aí vai, tá? Não interessa isso agora, tá? Então, a função densidade de probabilidade exponencial, ela é essa garotinha aí, ó. Lambda, esse lambda aqui, ó,
que está multiplicando o E, que é um número de Euler, né? E muita gente diz número de Euler. A gente chama o lambda de parâmetro. Parâmetro. Então, ó, lambda que multiplica E elevado a menos lambda vezes X. Galera, fique sempre atento, ó, que o parâmetro lambda, ele aparece aqui na frente do E e também, ó, aqui em cima, tá? Se você pega uma função assim, ó, f de x igual a 3 que multiplica E elevado a menos 3x. Essa função aqui, ó, tá? Ela está moldada dentro de uma distribuição, o que, gente? Exponencial, tá? É a função de densidade de probabilidade exponencial, onde o parâmetro aqui, galera, ó, o parâmetro aqui é esse cara que multiplica o E aqui, tá vendo? Né? Onde esse E está elevado a quem? Menos lambda vezes x. Ó, isso aqui é o lambda. O lambda aqui, ó, ele é igual a quanto, gente? A 3. Tranquilo? Esse lambda, a gente chama ele de quê, gente? Parâmetro, tá? E essa função é para valores de x maiores ou iguais a 0. Tranquilo? Beleza? Ou seja, ó, vai de 0 para mais o que? Infinito. Gente, essa curva aí, tá? Ela não toca aqui no eixo de quem? Do x, tá? Ela não toca no eixo do x. Ela se aproxima, mas não toca, tá? Então, essa aí é a função densidade de probabilidade exponencial para x maior ou igual a 0, tá? Porque, gente, para x negativo, essa função ela é igual a quanto? A 0. Então, me interessa aí para valores maiores ou iguais a 0. Então, esse lambda é o parâmetro, esse E é o número de quem? De Euler. Beleza? E aí, gente, o que é que a prova pede? E dentro do curso a gente mostra isso. Mas é isso que você tem que gravar. Vamos lá. Primeira coisa, ó. Quem seria a minha moda? Vamos lá. Gente, o que é moda? Moda é o valor que aparece mais vezes. Moda é o valor que possui a maior frequência absoluta. Galera, a moda, ela tá no pé do ponto mais alto, ó. A moda tá aqui, ó. Olhando aí a curva da distribuição, gente, exponencial, o que é que acontece? A moda, ela tá no pé do ponto mais alto. Ó, lembra que quando algo bate no eixo aí do y, o x é 0, a moda aí, ó, é exatamente quanto, gente? 0. A moda, ó, é igual a quem? A 0. Então, primeira coisa que você tem que saber, numa distribuição exponencial, a moda é sempre 0. A moda está no pé do ponto o quê? Mais alto. A moda é o valor que aparece mais vezes, que tem a maior o quê, gente? Frequência. Então, sempre na distribuição exponencial, a moda é 0.
Grava isso. Professor, e a média? Galera, guarda na cabeça. Ó, sempre numa distribuição exponencial, e a gente mostra isso, gente, só que na prova, guarda isso na cabeça. É isso que você vai precisar nas questões. Veja, sempre numa distribuição exponencial, a média é igual ao desvio padrão e sempre vai ser isso, ó. O inverso do parâmetro, ó, 1 sobre lambda. Então, gente, por exemplo, ó, pegando essa função como exemplo, se ele disser bem assim, ó, eu quero a média, eu quero o desvio padrão, isso é 1 sobre o parâmetro. Gente, o parâmetro é esse cara que está aqui na frente, ó, multiplicando o E aqui, ó, que é 3. Então, ó, a média e o desvio padrão dessa distribuição exponencial que tem essa função densidade aí é 1/3. Eita, professor. Então, se tivesse isso aqui, ó, essa função aqui, ó, 1/4 que multiplica E elevado a menos 1/4 vezes X. Esse carinha aqui, ó, que tá na frente do E elevado, esse carinha que tá aqui, ó, isso aí, gente, é o parâmetro. Ó aqui, ó, o lambda é o parâmetro, ó. Isso aqui é o lambda, ó. Isso aqui é o lambda. Tranquilo? Beleza? Quem é aqui a minha média aritmética? O meu desvio padrão é 1 sobre quem? O parâmetro. Quem é o parâmetro aqui? 1/4. Galera, 1 sobre alguma coisa é o inverso, né? É o inverso. Quem é o inverso de 1/4? É só inverter. É 4 sobre 1, que é quanto? 4. Então, ó, nesse exemplo aqui, que me dá essa função densidade de uma distribuição exponencial, você tá vendo que o parâmetro, que esse cara que tá na frente aí do E, do número de Euler, esse carinha aí, tá? É o parâmetro. Então, como é que eu vou calcular a média? A média e o desvio padrão, que são iguais. É o inverso do parâmetro. É 1 sobre o parâmetro. Quem é o inverso de 1/4? É só inverter. É 4 sobre 1, tá? Que é 4. Então, a média é igual ao desvio padrão, que é igual a quem, gente? A 4. Beleza pura, galera? Só alegria ou não? Beleza pura? Gente, não precisa, tá? Mas esse Ezinho aqui, ó, que aparece aí na função densidade, tá? Ele é, ó, 2,718,2 e aí vai, ó. Esse cara aqui, o E, é o número de quem, gente? De Euler. Beleza? Tranquilo? Joia? Mas nem precisa, tá? Decorar esse rapaz. Então vamos lá. Numa distribuição exponencial, a moda tá no pé do ponto mais alto. A moda aí é quanto? 0. Lembre, quando eu tenho um ponto sobre o eixo do Y, o X é 0. Então a moda é 0. Tranquilo? A média é igual ao desvio padrão dentro de uma distribuição exponencial. E como é que eu calculo? 1 sobre lambda. Quem é lambda? O parâmetro. O cara que está colado
aqui na frente do E, tranquilo? Ou o cara que tá aqui, ó, que tem esse sinalzinho de menos na frente, ó. Sempre esses caras são iguais, gente, ó. Tá vendo? Beleza? Vamos lá. Gente, dicas matadoras. Vamos lá. Veja, mesmo que você não tenha estudado, o que é que acontece, galera? O que é que acontece? E essas dicas você tem que guardar. Às vezes a Sebrasp coloca questões inteligentes para que você relacione média, mediana e moda, tá? Média, mediana e moda. Eu vou chamar média aritmética de MA, vou chamar mediana de MD e moda de MO. Galera, não se cobra muito, mas já caiu em questões e dentro do curso a gente mostra. Existe uma fórmula, tá? Da mediana que a gente deduz no curso através de um logaritmo chamado de logaritmo neperiano. Existe uma fórmula pronta, tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas dentro do curso tem questões da Sebrasp que ele pede quem é a mediana, qual o valor da mediana. E aí a gente mostra isso aí. Tranquilo? Mas o que é que eu quero que você se ligue? Ó, tá vendo que a cauda da distribuição exponencial, ó, tá sendo puxada para a direita. E aí a gente fala que essa distribuição, a distribuição exponencial, ela tem uma curva aí como a cauda, ó, tá sendo puxada para a direita. A gente diz que ela tem assimetria positiva. É uma curva assimétrica positiva ou assimétrica à direita, tá? Beleza? Então, ó, tá vendo que essa curva, ó, indo para a direita, a gente chama isso aí de quê? Que ela tem assimetria à direita ou assimetria positiva. Sempre a média é Maria vai com a cauda. Então, ó, a média eu vou botar aqui. A média aritmética. Gente, se fosse uma curva, tá? Que ela estivesse indo para a esquerda, tá? Você pegar uma distribuição lá, ela tá indo para esquerda. O que é que acontece? A média vai com a cauda. Beleza? Então a média aritmética eu chamo de Maria vai com a cauda. Maria vai com a cauda, tá? Então, na distribuição exponencial, esse é o gráfico. Tem o quê? É uma distribuição assimétrica à direita, o que tem assimetria positiva. Lembre, sempre a média é Maria vai com a cauda. Então, tá aí, ó. Eu tenho aí a média. Você sabe que a moda é igual a quem, gente? A zero. E, gente, sempre a mediana é o juiz de paz. Sempre a mediana tá entre a moda e entre a média. E aí, o que é que você pode perceber? Gente, sempre quando eu tenho uma distribuição exponencial, como eu sei que a cauda, né, tá sendo puxada aí para onde? Para a direita,
ela tem a simetria à direita, a simetria positiva. Então, ela tá aí à direita da cauda. Beleza? E aí eu sei que a moda é 0 e sempre a mediana é o juiz de paz, né? Fica entre a moda e a média. Então, gente, olhando aí, o que é que você percebe? Que a média, ela é maior que quem? Que a mediana. E a mediana, ela é maior que quem, gente? Que a moda. Então veja, existe uma fórmula específica para a gente calcular a mediana. Vez em quando o Sebrasp cobra uma questãozinha. A gente deduz essa fórmula através do logaritmo neperiano. Mas faça que nem Fábio Júnior, esqueça. Qual é a dica matadora que você tem que guardar aqui? Você tem que guardar que numa distribuição exponencial, a média, que a Maria vai com a cauda, né? Tá à direita. A moda é 0. A mediana tá entre a moda e a média aritmética sempre. Então, só olhando aí você percebe que o quê? Que a média ela é maior que a mediana e a mediana é maior que a moda e a moda é sempre o quê? 0. Tranquilo, galera? Beleza pura. Joia? Então, esse desenho aqui só foi para mostrar isso aí. Gente, só que o que é que acontece, ó? Veja. Quando eu tenho uma distribuição exponencial, que é uma distribuição contínua, veja o gráfico. Ele chega na prova e diz assim, ó, qual a área, qual a probabilidade acima de um determinado valor? Ou seja, qual é a área desse valor para frente? E área aqui na curva é sinônimo de probabilidade. Gente, toda essa área aqui, ó, abaixo da curva tem que dar 1, né? Tem que dar 100%. Mas o que é que eles fazem na prova? Eles dão uma distribuição, ó, eles dão uma distribuição exponencial e o que é que eles pedem na hora da prova? Eles vão pedir o seguinte, ó, eles vão pedir qual a área, qual a probabilidade desse número para frente. Ou seja, qual é a área, qual é a probabilidade acima de um determinado valor. Ó, vamos dizer que esse valor aqui, ó, vou botar ele aqui, tá? Vou chamar esse valor de K. De K. Então, ó, ele quer essa área aqui, ó. Ele quer essa área. Que eu tô chamando da área do número para frente, ou seja, a área, a probabilidade acima de um determinado valor. Professor, como é que eu calculo isso? Gente, isso você tem que deixar guardado na cabeça. Sempre essa área, ela é calculada assim, ó. E elevado a quem, galera? A menos lambda vezes K. Professor, isso aí vem do além? Galera, não. Tem um porquê. Só que para você chegar nisso, gente, leva tempo. E na prova é isso que você tem que guardar. Veja, quando eu quero saber a área, a probabilidade de um determinado valor para frente, ou seja, a área, a probabilidade acima de um determinado valor, como é que você vai calcular isso? E elevado a menos lambda vezes K. Professor, o que é o lambda? O lambda é o parâmetro. E o que é esse K? Esse K aí, gente, ó, é o quê? O número.
Professor, então, como é que é calculada essa área? Assim, ó. E elevado a quem? Menos lambda vezes K. O que é o lambda? O parâmetro que a gente já sabe na função. E, professor, e o que é esse K? É esse número que eu estou perguntando qual é a área, qual é a probabilidade dele para frente, acima de um determinado valor. Só que, galera, às vezes, e eles amam pedir isso, eles vão pedir essa área aqui, ó. E o que é essa área? Essa área é do número para trás. É do número para trás. Ou seja, é a probabilidade abaixo de um determinado valor. Isso aí, gente, a gente chama de função de distribuição acumulada. Galera, eu não posso ser omisso, porque eles cobram isso. Toda vez que o cara disser bem assim, ó, eu quero a área, eu quero calcular a probabilidade de um determinado número para trás. Eu quero a área, a probabilidade abaixo de um determinado valor. Essa área do número para trás, ela é chamada de função de distribuição acumulada, representada assim, ó, por f de x, ou simplesmente assim, ó, φ de x. Se aparecesse isso na prova, φ de 2, o que é isso? É a área do 2 para trás. É a probabilidade do valor de uma determinada variável ser o quê? Menor que 2. Beleza? É isso, gente. É isso. Φ de 3, a área do 3 para trás. É a função de distribuição, gente, acumulada. Gente, e aí fica simples. Por quê? Gente, se eu somar essa região aqui com essa região, gente, sempre a área abaixo de uma curva tem que dar 1, né? Tem que dar 1. Então, ó, isso aqui é o que falta para 1. É 1 menos isso aqui, ó. É 1 menos isso aqui. E elevado a menos lambda vezes K. Então, ó, a área abaixo de um determinado valor, a gente chama essa área de quê? Função de distribuição acumulada. Pode ser representado assim, ó, que é φ de 2, a área do 2 para trás. É sempre quem? 1 menos isso que a gente já calculou, 1 menos e elevado a menos lambda vezes K. Então, gente, por exemplo, ó, se essa área aqui, ó, se essa área aqui, por exemplo, ó, for 0,14, 0,14 multiplicando por 100% é 14%. Então essa área aqui atrás vai ser quem? 0,86, que é quanto? 86%. Se a área de um determinado número para frente for 14%, desse número para trás é quanto? 0,86. 86%. Professor, mas ele lhe dá lá os valores, né? Dá. Mas geralmente eles fazem assim. Veja, gente, que besteira. Vamos lá. Suponha que na prova ele faça isso, ó. Dá essa função. Vamos lá. Ó, dá essa função. 5 que multiplica e elevado a menos 5x. Vamos lá.
Olha o gráfico aqui, só um esboçozinho. O gráfico. Vamos lá, ó. E aí, veja o que é que acontece, tá? Para você entender isso aqui bem legal, bem bonitinho, bem gostosinho. Você vai ver que não tem erro, tá? Não tem erro. Então vamos lá. Vamos dizer que eu quero calcular essa probabilidade, que aqui seja 4. Então eu quero calcular a probabilidade do 4 para frente. Quem seria isso? Galera, como é que eu calculo a área do número para frente? Ó, essa área aqui do 4 para frente, ela vai ser calculada assim, ó. E elevado a quem? Menos lambda. O parâmetro que é quanto? 5 vezes K. K é o número aqui que eu tô pegando, né? Olha aqui, ó, no exemplo que a gente colocou. O K é 4. Esse K aí que a gente se refere é o número que eu tô calculando a área, a probabilidade dele para frente. Então, 4. Então vai ficar quem? E elevado a menos 20. Pronto, gente. Essa é a área. Quem é esse E? Aquele 2,71. Esse cara, ó, é o E. Só que, por exemplo, ele podia chegar na prova e dizer bem assim: E elevado a menos 20 é tanto. Ele fornece para você. Eita, professor. Então, se eu quiser calcular essa área aqui, que é a área do 4 para trás, é o complemento, né, gente? Eu sei que a soma dessa parte vermelha com a parte preta tem que dar 1. Então seria 1 menos isso, ó. E elevado a menos 20. Aí na prova, gente, ele daria o valor desse E elevado a menos 20. Careca, professor. Então, vamos lá, professor. Dê outro exemplo. Se ele botasse essa função aqui, ó. Vamos lá. Se ele botasse essa função, ó. 8 vezes E elevado a menos 8x. Vamos fazer o esboçozinho do gráfico da função de distribuição exponencial. Suponha que ele quer a área do 3 para frente. Como é que eu calculo essa área? E, ó, a probabilidade, a área do número para frente. E elevado a menos lambda. Lambda é o parâmetro, né? Nesse cara que está na frente do E. Aqui, ó. A função. Tranquilo? Então, E elevado a menos quem? Lambda, o lambda. 8. Vezes quem? O K, que é o número aqui que eu estou calculando a área dele para frente. 3. Então vai ficar quem isso aqui, gente? E elevado a menos 24. Então, gente, essa área aqui, ó, do 3 para frente, é E elevado a menos 24. E o E quem é? Aquele cara lá, o 2,71. Esqueça. Se ele quiser um valor lá, ele vai dar o valor de E elevado a menos 24. Professor, e essa área aqui, do 3 para trás, essa área do 3 para trás, que a gente chama de quê, gente? Essa área de função de distribuição acumulada, o φ de 3, ó, o φ de 3, que é a área do 3 para trás. Como é que eu calculo isso? É o complemento. É só fazer quem? 1 menos isso aqui, ó. E elevado a menos 24.
Tá vendo? Tá vendo aí? No exemplo que eu dei, se aqui é 0,14, né? Quem é 1 menos 0,14? 0 quanto? 86. Então, gente, é isso. E para qualquer distribuição exponencial, a moda é sempre 0. A média é maior que a mediana e maior que a moda. Então, lembre, gente, ó, a área de um número para trás, ou a probabilidade de um número para trás, é chamada de função de distribuição acumulada. Que pode aparecer f de 2 ou φ de 2, a área do 2 para trás. Gente, se você senta, revisa, mesmo sem você gostar, ei, professor, esse negócio de é muito difícil, memoriza isso e vai embora. Vamos embora. Gente, vamos lá. Para a gente pegar questões, o que é que acontece? Tem questões que ele chega na prova e diz bem assim: qual a probabilidade da média para frente? Qual a probabilidade de uma variável ser maior que a média? Né? Qual é a probabilidade do tempo decorrido ser maior que a média? Galera, eu vou botar aqui, ó, a média, tá? A Maria vai com a cauda, né? Ó, a média. A média. Gente, a gente faz esse cálculo, tá? E, gente, não vem do além, tá? Não vem do além. Isso aí. Tranquilo? Não vem do além. O que é que ocorre, ó? Por exemplo, como é que eu calculo para qualquer valor, e a gente viu aqui, a área, a probabilidade do número para frente. Não é isso aqui? Não é isso aqui? É quem? Vamos lá. É isso aqui, ó. É E elevado a menos o parâmetro vezes K. Tá? Quem tá fazendo o papel do K, do número aqui, ó, é a minha média, né? É a minha média. Então, ó, eu quero saber isso aqui, ó. Isso aqui. E aí você faria assim, ó. Vai ficar né? O número E de Euler elevado a menos lambda vezes K. O K nesse caso é a média. E como é que a gente calcula a média numa distribuição exponencial? Olha aqui. Como é que a gente calcula a média? 1 sobre o parâmetro. Então vamos lá. Isso aí ia ficar assim, ó. 1 sobre o parâmetro. Tá? Eu tô substituindo no lugar de K a média. Que eu tô agora querendo calcular uma dica matadora, que é o quê? Quando ele pede a probabilidade da média para frente. Qual a probabilidade de um tempo decorrido ser maior que a média? Gente, isso aqui vai cortar lambda com lambda, ó, vai ficar E elevado a quanto? Esse cálculo, gente, aqui, aproximadamente, quando a gente faz o cálculo, dá 0,37. Eu já digo assim pro meu aluno, galera, guarde. Se ele chegar na prova e pedir a probabilidade de um determinado tempo decorrido ser maior que a média, ou ele chegar na prova e perguntar qual a área da média para frente. A área da média para frente, isso aqui é 37%. Ah, a média é 8. Qual a probabilidade desse tempo ser maior que 8? Aproximadamente 37%. Professor, e a área da média para trás? Pô,
Se aqui é 37%, aqui vai dar quanto? Isso tudo. 63 o quê? Por cento. Ou seja, o que é a área da média para trás? A gente viu? É o quê? A função de distribuição acumulada, né? Que é sempre o que? A área, a probabilidade de um número para trás. Então, gente, ó, isso é algo específico que de vez em quando a prova cobra. Se ele chegar e falar bem assim, ó, eu quero a probabilidade de um determinado número ser maior que a média. A probabilidade de um tempo decorrido ser maior que a média. Isso é aproximadamente 37%. Acima da média, 37% dos valores. Dentro de uma distribuição exponencial. Abaixo da média, 63%. Ó, a moda, você sabe que é zero, né? A mediana, ó, que é o juiz de paz. Lembra, gente, que quando eu tenho a mediana, 50% dos valores estão acima dela e 50% dos valores estão abaixo dela, ó. Tá vendo que faz sentido isso aí? Tá vendo? Por isso que a média, tá? Ela é maior que quem, gente? Que a mediana. Lembre que a média, ela vai com a cauda, né? A média, ela vai com a cauda. Beleza pura, gente. Só alegria, tranquilidade mesmo. Tá vendo? Show de bola, gente. Show de bola. Gente, e por último, o que é que você tem que se ligar? Em qualquer distribuição contínua, qualquer uma, tá? Você não calcula probabilidade de um valor específico, de um valor pontual. Gente, sempre a probabilidade de um valor pontual, de um valor específico. Se eu tiver isso dentro de uma distribuição contínua, dentro dessa distribuição importante contínua, que é a distribuição exponencial, sempre essa probabilidade, gente, é 0%. É zero. Gente, até porque, veja, você tá vendo que eu não falo bem assim? Eu falo a probabilidade do número para frente. Ou seja, de ser maior ou igual a esse número. Só que a probabilidade de ser exatamente esse número é zero. Gente, a área de um ponto é zero. Por isso que você sempre nessas questões vai ser a probabilidade num determinado intervalo. A probabilidade está entre 2 e 3. A probabilidade de ser maior que 3. A probabilidade de ser menor que 3. Se pedir a probabilidade de ser exatamente igual a 3, é zero. Então, olha, qualquer questão de distribuição contínua, pediu a probabilidade de um ponto específico, é zero. Lembre que variável contínua, entre dois valores, existem infinitos valores. Ele pede para calcular a probabilidade no intervalo de ser maior, de ser menor, de estar entre isso e aquilo. Então, como eu sei que a distribuição exponencial é uma distribuição contínua, trabalha com valores aleatórios, com a variável contínua, pediu a probabilidade de um valor específico, de um valor pontual, isso é sempre igual a zero. Então, por exemplo, a probabilidade dessa variável, por exemplo, ser maior ou igual a 3 é a mesma coisa que a probabilidade de ser maior que 3. Por quê? Porque a probabilidade de ser exatamente 3 é zero. Tranquilo, gente? Então, quantos valores eu tenho acima da média? 37%. Abaixo da média,
63 o quê? Por cento. A mediana, sempre 50% dos valores estão acima dela e 50% estão o quê, gente? Abaixo. Tranquilo? Beleza pura, só alegria. Gente, é isso. Todas as informações de distribuição exponencial eu dei. Vamos ver se vocês não conseguem agora resolver qualquer questão. Vamos embora. Ó, questão 1, 2023. Uma amostra aleatória simples de tamanho n é retirada de uma distribuição exponencial com a função densidade de probabilidade representada a seguir. E aí ele dá o texto e diz, gente, ó, o valor esperado, galera, ó, valor esperado, também chamado de esperança matemática, expectância ou simplesmente média. Gente, esperança matemática, expectância, média, valor esperado, é tudo a mesma coisa. Se é uma distribuição exponencial, como é que eu calculo a média? É 1 sobre o parâmetro. Prof, o que é o parâmetro? O cara que está multiplicando o E. Eita, é isso aqui, né, professor? Que é isso aqui, ó. Gente, a função densidade não tem essa cara? Lembra? Lambda que multiplica E elevado a menos lambda x. Ou seja, galera, quanto é o lambda? 5. A média é 1/5. Ou 0,2. Ele disse que a média é igual a 5. O item errado. Ei, mesmo que você fosse um caba que gosta de humanas e não sabe nada, chupa, Sebrasp. Gente, é isso que você tem que fazer. Sempre o valor esperado, a média, que coincide com o desvio padrão, é o inverso do parâmetro. O que é o parâmetro? O que está colado ali no E. Acabou. Então, ó, a esperança matemática, a expectância, a média, o valor esperado, 5. Tá errado. É igual, na verdade, a 1/5. Então, dizer que tá 5, tá errado. Vamos embora. Questão 2. Supondo que o custo unitário X de um processo de execução fiscal na Justiça Federal seja descrito por uma distribuição com média igual a 5.000, julgue o item. A mediana da distribuição é inferior a 5.000. Existe uma fórmula para a gente calcular a mediana. Dentro do curso eu mostro. Mas ele quer que você compare a mediana com a média. Porque ele está dizendo, olha, a mediana é inferior a 5.000. Gente, nós vimos, ó. Ó, vamos lá. Esse é o gráfico de uma distribuição exponencial. A média é Maria vai com a cauda. Então a média está mais à direita, ó. Eu tenho a média aqui, ó. Vou botar a média aqui, ó. A média é quanto? 5.000. A moda é 0. E a mediana é o juiz de paz. Sempre a mediana, gente, tá no meio. Tá entre a moda e tá entre a média. Então, gente, claro que a mediana aqui, ó, ela é menor que quanto? Que 5.000. É inferior a 5.000. Item o quê? Correto. Gente, já tinha colocado aqui, ó. Ó.
a média é maior que a mediana, né? Então a mediana, ela é menor que a média. Tranquilo? Joia? Por que isso? Porque quando eu tenho uma distribuição assimétrica à direita, que é o caso da distribuição exponencial, a cauda tende aí para a direita, o que é que acontece? Maria vai com a cauda, né? Maria vai com a cauda. Então, a média é quem está mais à direita. A moda você sabe que é 0. E a mediana é o juiz de paz, está entre os dois. Então, a mediana vem antes da média. Então, é menor. Show de bola? Então, vamos para a questão de número 3. Galera, vamos lá. A questão de número 3 diz o seguinte. No que se refere a variável aleatória aí, ó, chamar assim, Vzão, que segue uma distribuição contínua, tal que a probabilidade, né, dessa variável ser maior que um determinado número é ESP aí de menos V. E aí ele diz, julgue o item a seguir. A esperança e a variância de V são iguais a 1. Gente, muita gente se bate nisso aqui, ó. Vamos lá. Se você chegar na prova, tá? E aparecer isso, ó. ESP de 6. Professor, o que é isso? É E elevado a esse número que tá aqui dentro, ó. A 6. Ah, professor. Então, se tiver na prova isso, ESP de menos 3, isso é elevado a quem? Menos 3. Volta, filho. É elevado a quem? A menos 3. Ah, se tivesse isso, ESP de 4, isso é quem? É elevado a quem, gente? É elevado a 4, né? Se tivesse isso na prova, ESP de menos 5, isso é elevado a quem, gente? Menos 5. Então, é pegar o E e elevar esse número, né? Gente, se você olhar isso aí é uma distribuição exponencial. Vamos comparar só para você ver. Como é que é a garotinha? Ela é assim, ó. Lambda que multiplica E elevado a quem? Menos lambda vezes x. Galera, veja. Isso aqui, ó, que ele colocou. ESP de quem? Do menos Vzinho aqui. O que é isso aqui? É elevado a quem? Menos V. Oxe, professor, e onde é que isso aí é uma distribuição exponencial? É, gente, ó, quando não tem nada aqui, ó, isso aqui eu posso escrever assim, ó, quando não tem nada aqui na frente é 1. Isso aqui é 1 vezes, ó, botar assim, ó, pra ficar bem bonitinho, ó, é elevado a quem, ó? A menos V. Aqui tem 1 na frente, ó. Tá vendo? Aqui tem 1 na frente. Compare com essa aqui. Isso aqui é o lambda, ó. O lambda é 1, ó. O lambda é 1. Tá vendo? Show de bola. Aqui, ó. Tem 1 aqui na frente, ó. Tem 1 aqui na frente. Aqui tem 1 aqui na frente, ó. 1 vezes 6, tá vendo?
que tem 1 aqui na frente. Tá vendo? Né? Eu podia pegar, ó, botar aqui para ficar bonitinho, ó. Podia escrever isso aqui assim, ó. 1 vezes E elevado aqui 1 vezes 6, que vai dar o 6, ó. Isso aqui é o lambda, ó. Beleza? Então, gente, o lambda é 1. Ele quer a esperança. Gente, a esperança é a média. Quem é a média? Como é que eu calculo? 1 sobre o parâmetro, ó. Quem é o parâmetro? 1. 1 sobre 1, que dá 1. Só que a média, ela é igual ao desvio padrão, né? Gente, o desvio padrão também é 1. Gente, lembra que eu disse? A média é igual ao desvio padrão. E sempre como é que eu calculo? 1 sobre o parâmetro. A gente viu que o parâmetro é 1. Professor, mas ele falou de variância. Gente, lembra que desvio padrão é a raiz quadrada da variância? Beleza? Ou você pode dizer assim, que a variância é o quadrado do desvio padrão. Então, como eu sei que o desvio padrão é 1, a variância vai ser 1 ao quadrado, que é 1. Ou então você poderia pensar assim, gente, ó, se o desvio padrão é 1, quem é o número que a raiz dele é 1? O próprio 1, né? Raiz de 1 dá 1. Então, de fato, a esperança e a variância são iguais a 1. Tá vendo, gente? Que beleza. Vamos embora. Ó, A4 da PF. Gente, às vezes texto grande, não perca tempo. Não perca tempo. Eu gosto de utilizar muito essa técnica no Sebrasp, ó. Que eu quero na questão. É a técnica dos 4 Q. Veja, um estudo mostrou que a quantidade mensal Y em quilogramas de drogas ilícitas apreendidas em certo local segue uma distribuição exponencial e que a média da variável aleatória é igual a 10. Não vou ler nem o resto, ó. O desvio padrão da variável aleatória y é superior a 12. Filho, quando eu tenho uma distribuição exponencial, a média aritmética é igual ao desvio padrão. Que como é que eu calculo isso? O inverso do parâmetro, né? 1 sobre lambda. Mas não precisa, porque ó, a média, ele já deu que é 10. Então o desvio padrão também é 10. 10 é superior a 12? Errado. Chupa! Tá vendo, velho, o que eu disse a você? Tá vendo? Ó, molinho, só um néctar. Só memorizava isso. Uma distribuição exponencial, a média é igual ao desvio padrão. Se ele deu que a média é 10, desvio padrão é 10. O desvio padrão é superior a 12? Não, porque 10 não é superior a 12. Chupa, Sebrasp. Gente, questão 5. Ó, é o mesmo texto. Eu tenho uma distribuição exponencial, que é uma distribuição contínua. Tem a ver com área, né? Com probabilidade. Lembra que a área de um ponto é 0. Olha o que ele diz. Veja. A probabilidade do Y ser igual a 10 quilogramas é maior ou igual a 0,50. Galera, sempre numa distribuição exponencial, que é uma distribuição contínua, ele vai pedir para calcular a probabilidade dentro do intervalo. Se ele pedir, gente, isso é independentemente de ser distribuição exponencial,
pediu a probabilidade de um valor pontual, de um valor específico. A probabilidade de ser 10, de ser 12, de ser 3 é sempre zero. Porque essa probabilidade de distribuições contínuas tem a ver com área. A área num ponto ali é zero. Então essa probabilidade de assumir um valor específico é sempre zero. Ele diz que é maior ou igual a 0,50. Não, é zero. Zero é maior ou igual a 0,50. Não. Zero é menor. Por isso o item está o quê? Errado. Aqui é o néctar. Vamos embora. Questão 6. Ó. Que a gente já viu o texto. Olha o que ele disse. No que se refere à variável aleatória que segue uma distribuição contínua. Ó. Que a gente viu na estante, ó. Esse ESP de menos Vzinho. O que é isso? É o E elevado a quem? A menos V. Isso aqui, ó. Lembre, quando não tem nada aqui é 1, né? Isso é 1 vezes E elevado a menos 1 vezes V. Tá vendo? Isso é uma distribuição exponencial. Gente, ele pede a probabilidade, ó, dessa variável assumir um valor pontual que é zero. Isso é quanto essa probabilidade? 0%, zero. Não é isso, né? E tem o quê? Errado. Isso cai mais do que Neymar, cabeça. Filho, segue o método Sorman. Pediu para calcular a probabilidade de um valor específico dentro de uma distribuição contínua, seja ela qual for. Aqui a distribuição exponencial, essa probabilidade é sempre zero. Não é isso aqui. ESP de zero, que seria quem? E elevado a zero. Tranquilo? Show? Vamos para a próxima. A 7. Vamos lá. Mesmo texto, ó, da PF. Um estudo mostrou que a quantidade mensal Y em quilogramas de drogas ilícitas apreendidas em certo local segue uma distribuição exponencial e que a média da variável aleatória é igual a 10. Ó, gente, é uma distribuição exponencial que a média é 10. Considerando, tá, que Fzão de Y, gente, isso aqui é aquele φ de Y, ó, que, ó, é a probabilidade dessa variável ser menor ou igual a Y, ou seja, é a área do Y para trás. Lembra que a gente chama isso aí de função de distribuição acumulada? O φ de Y, a área do Y para trás. E aí ele disse que ele represente a função de distribuição de Y em que Y é uma possível quantidade de interesse em quilograma e que 0,37 seja valor aproximado de E elevado a menos 1, julgue o item subsecutivo. A probabilidade desse Y ser maior ou igual a 10 é maior que a probabilidade desse Y ser menor ou igual a 10. Gente, 10 é a média. Ó, é uma distribuição exponencial, ó. Aqui eu tenho a média, que é 10. Ele deu, ó, que a média é igual a 10. Gente, ele quer a probabilidade do 10 para frente
e menor ou igual a 10, gente, quando fala menor ou igual a 10, é menor que 10. Porque a probabilidade de ser 10 é zero. A probabilidade de um valor pontual é zero. Ele está perguntando se essa probabilidade do 10 para frente é maior que a probabilidade do 10 para trás. Gente, a probabilidade de um determinado valor ser maior que a média, isso aqui é aproximadamente 37%. E de ser menor, 63%. Gente, tá aqui, ó. Titio não deixa mentir, ó. 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 Tá aí, ó. A área da média para frente. De ser maior que a média, 37%. Aproximadamente. De ser menor, 63%. Você podia aplicar a fórmula que a gente ensinou, mas não precisava. Então, ó. A área aqui do 10 para frente é 37%. E do 10 para trás, 63%. Isso aqui é menor e não maior. O item tá errado. Comparou ser maior que a média numa distribuição exponencial é aproximadamente 37%. Ele deu aqui o 0,37, que é 37%. E abaixo da média, a gente varre 63%, né? Abaixo da média. E acima da média, 37%. Tá? Então, a probabilidade de ser maior que 10 é menor. A 8. Ó, supondo que o custo unitário de um processo de execução fiscal na justiça seja descrito por uma distribuição exponencial de média igual a 5.000. Julgue o item. O coeficiente de variação é igual a 1. Galera, a gente estuda lá na estatística descritiva e tem uma fórmula para isso. Como é que eu calculo o coeficiente de variação? É o desvio padrão dividido pela média. Galera, é assim que eu calculo o coeficiente de variação. Quem é a média? Que ele disse aqui? 5.000. Mas, galera, quando eu tenho uma distribuição exponencial, a média é igual ao desvio padrão. Então, se a média é 5.000, o desvio padrão também é 5.000. E 5.000 por 5.000? 1. É igual a 1? É. Gente, e é sempre. Se você quiser, você grava. Sempre o coeficiente de variação é 1 numa distribuição exponencial. Porque, como o desvio padrão e a média são iguais, quando eu dividir duas coisas iguais, o resultado dá 1. Chupa, banquinha! Gente, questão 9. Por que é que eu digo a você que você siga as dicas e não tem erro? Ó, 2024, Sebrasp. Considerando que a durabilidade, desão em meses, de uma peça mecânica siga uma distribuição exponencial com média igual a 4 e que E elevado a menos 1 é 0,37, qual é a probabilidade desse garotinho, desse tempo, ser menor ou igual a 4? Gente, esse 4 é a média, né? Ô, senhor. Gente, a média é 4. Sempre a probabilidade de ser maior que a média é aproximadamente
0,37%. 37%. E menor que a média é quanto? 0,63% ou 63%. Gente, isso aqui tá aqui, ó. Ó, filho, ó. Isso cai, é por isso que titio fala, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? A probabilidade tá acima da média, que a gente calculou aqui, ó. É 37%, 0,37%. E de estar abaixo, 63% ou 0,63%. E o que é que ele quer aqui? Na questão. Ele quer a probabilidade de 4 para trás. Gente, que isso aqui é a mesma coisa que isso, ó. Ele podia botar assim na prova, ó. Φ de 4. A área do 4 para trás. Né? Que é a função, o quê, gente? De distribuição, né? De probabilidade. Então, a área do 4 para trás é quanto? 0,63%. 63%. Deu a média. Da média para cima, 37%. Abaixo da média, 63%. Letra D. Galera, e a última, que aí você tem que guardar o macetezinho do tio e você não pode errar, filho, isso, viu? Se errar, nem diga que me conhece. Ó. Gente, e tem mais questões nesse estilo. Que ele pede o valor mínimo da média. Vamos lá. Se uma amostra aleatória simples de tamanho n igual a 10, né? Você tem 10 elementos na amostra, for retirada de uma distribuição exponencial com média igual a 0,5. Então, ó, a média é 0,5, né? Ou um meio, né, gente? 0,5 é meio. A média é igual a 0,5 a meio. Ele diz, então a distribuição do valor mínimo dessa amostra terá desvio padrão igual a... Galera, existe algo que você tem que guardar e pouca gente fala sobre isso. É o seguinte, ó. A esperança. Gente, esperança é média, tá? Ó, a esperança, tá? Do valor mínimo de uma distribuição exponencial, ela é calculada assim, ó. 1 sobre n vezes o parâmetro. O inverso do produto do número de elementos da amostra vezes o parâmetro. Sempre a média do valor mínimo de uma amostra aí que foi retirada de uma distribuição exponencial. Sempre, se eu quiser calcular, gente, a esperança mínima, o valor mínimo é 1 sobre n vezes o parâmetro da distribuição exponencial. E galera, como é que a gente calcula a média? A média é 1 sobre o parâmetro. E quanto é essa média que ele me deu? Meio. Ou 1 meio. Vou substituir aqui, ó. 1 meio igual a 1 sobre lambda. Ó, fazendo meios extremos, lambda vezes 1 dá lambda.
1 vezes 2 dá 2. Então, ó, já sei que o lambda é 2. Então, gente, o valor mínimo da média, tá? O valor mínimo é 1 sobre n, o tamanho da amostra 10, vezes o parâmetro, que é quanto? 2. Isso aqui vai ficar 1 sobre 20, né? E quem é 1 sobre 20? Se fosse 1 meio, dá 0,5. Será 0,05. Ó, o que é 0,05, gente? 0,05, isso aí é o quê? É o quê? O valor mínimo da amostra vai ter média 0,05. Sempre para calcular o valor mínimo da média dessa amostra que foi retirada de uma distribuição exponencial, é 1 sobre n vezes o parâmetro. Só que se eu sei a média, gente, eu sei o desvio padrão. Por quê? Porque na distribuição exponencial, gente, a média é igual ao desvio padrão. Então, se a média aqui, mínima, o valor mínimo, né, dessa média é 0,05, do desvio padrão também. Resposta, letra E. Tranquilo? Beleza? Gente, dentro do curso, né, a gente vai resolver as questões, né, que você tem uma função densidade de probabilidade de Laplace, né, que é quando você tem uma distribuição exponencial e lá no expoente tem módulo. A gente vai mostrar isso, mas que raramente cai. O que a gente bateu aqui hoje foi exatamente o que é cobrado dentro da Sebrasp de distribuição exponencial. Gente, é isso. Então, olha, como eu sei que a média é igual ao desvio padrão dentro da distribuição exponencial, eu tenho que saber a fórmula para calcular o quê? O valor mínimo dessa média quando eu retiro uma amostra dentro de uma distribuição o quê? Exponencial. Como é que eu calculo? 1 sobre, embaixo eu faço o quê? O número de elementos da amostra, né? O tamanho da amostra, vezes o lambda, que é aquele parâmetro. Se eu sei a média do valor mínimo, eu sei o desvio padrão, já que numa distribuição os dois coincidem. Gente, é isso. Ficamos por aqui. Gente, por favor, pega esse vídeo, joga no grupo aí da galera que vai fazer a PF. Porque, gente, todas as aulas eu só vou dar um néctar. O que é que a gente precisa? Acabou agora o vídeo. Diz aí o que achou. Curta, compartilha e chama a galera. Estamos juntos. Beijo no coração. Valeu. Fui.